Sabia que o demônio de fogo que destruiu Moria era na verdade um ser celestial da mesma raça do Gandalf? Eu vou te mostrar agora o que tentaram esconder sobre essa criatura. Fala meu parceiro, eu sou o Gabriel, tudo de boa? Mano, você sempre olhou pros Balrog nos filmes e imaginou apenas bestas irracionais de fogo e sombra. Mas quando a gente abre as páginas do Silmarillion e os manuscritos antigos do Tolkien, você vê que eles não são simples monstros. Eles moldaram a criação do universo e mataram os maiores reis élficos que já existiram. Muito doido, né, cara? Então vamos pro vídeo que eu explico tudo pra você lá. Muito antes dos elfos, anões ou homens caminharem pelo mundo, antes mesmo do planeta existir, existiam os Ainur, os espíritos celestiais criados pelo Deus Supremo, Iru-Ilúvatar. E dentro dessa hierarquia angelical existiam espíritos de imenso impacto físico e poder elemental chamados Maiar. O Gandalf é um Maia, o Sauron também é um Maia, e os Balrogs também são Maias. Eles eram seres de luz criados para poder ajudar a cantar o universo à existência através da música dos Ainur. O problema acontece quando Melkor, o mais poderoso de todos os espíritos e o mestre original do Sauron, decide se rebelar e colocar o seu próprio ritmo na música da criação. Durante essa discórdia cósmica, Melkor seduziu vários desses espíritos Maiar, mano, com mentiras e promessas de grandeza. Esses anjos específicos, que já possuíam uma afinidade natural com o elemento fogo, foram corrompidos no nível mais profundo da alma. Os textos originais descrevem que os corações deles se tornaram fornalhas de ódio, mas eles se cobriram com um manto denso de escuridão palpável. Na língua dos elfos, o terror que andava na frente deles rendeu um nome específico: Valar Alkar, os flagelos de fogo, que na Terra-média ficaram conhecidos como Balrogs. Quando o mundo foi finalmente moldado, Melkor, que mais tarde seria chamado de Morgoth, desceu para a Terra-média e construiu a sua primeira fortaleza gigantesca no extremo norte, chamado de Untúno. Os Balrogs desceram com ele também. Eles acabaram se tornando a elite absoluta do Exército das Trevas, muito superiores aos orcs, trolls ou até dragões que ainda nem existiam. Quando os deuses de Valinor finalmente decidiram intervir para poder proteger o despertar dos elfos, Untúno foi destruída e Morgoth foi capturado e acorrentado. Mas a grande falha dos deuses foi não vasculhar as fundações mais profundas da terra. Os Balrogs que sobreviveram fugiram e se esconderam nas catacumbas da segunda fortaleza de Morgoth, Angband. Lá ao lado do Sauron eles esperaram em silêncio absoluto por eras. E a prova de que essas criaturas possuíam uma ligação espiritual com seu mestre acontece na fuga de Morgoth. Depois de destruir as duas árvores de Valinor e acabar roubando as pedras sagradas chamadas Silmarils, Morgoth foge da Terra-média acompanhado do Ungoliant, uma criatura monstruosa com a forma de uma aranha gigantesca que devora a própria luz. Ao chegarem nas terras de Beleriand, a fome da aranha saiu do controle. Ela exige devorar a Silmarils. O Morgoth se recusa e a aranha, que tinha crescido a proporções continentais depois de engolir a luz das árvores, prende o Lorde das Trevas em teias impenetráveis, cara, e começa a sufocar ele até a morte. O grito de dor do Morgoth ecoa pelas montanhas e atravessa a terra até os poços mais escuros de Angband. Os Balrogs, que estavam dormentes há milhares de anos, despertaram instantaneamente. O Tolkien narra que eles cruzaram os abismos de Beleriand como uma verdadeira tempestade de fogo voando sobre a terra. Eles chegaram no exato momento em que o Lorde das Trevas estava sendo esmagado e usaram os seus chicotes, de chamas para poder rasgar as teias da aranha primordial. A violência e o terror dos demônios foram tão intensos que até mesmo Ungoliant, mano, a criatura que os próprios deuses não conseguiam matar, foi forçado a soltar o Morgoth e fugir para poder se esconder. Eles não eram apenas guardas, cara, eles eram a garantia de sobrevivência do próprio mal encarnado. Quando a Guerra Total explode na Terra-média contra os elfos que vieram recuperar as Silmarils, a gente finalmente conhece as patentes militares dessas criaturas. E cara, sim, elas tinham hierarquia. E no topo dela estava o Guthmog, o senhor dos Balrogs e o alto capitão de Angband. E se você acha que o Sauron causou estrago, cara, você precisa entender o que esse Guthmog fez na Primeira Era. Na Batalha sobre as Estrelas, o rei supremo dos elfos, Noldor, o Fëanor, o elfo mais poderoso que já viveu, persegue os orcs até os portões de Angband, cego pela fúria. Ele é emboscado por uma guarda inteira de Balrogs. O Guthmog avança, trava um duelo esmagador contra o rei e desfere golpes mortais que acabam destruindo o Fëanor. E mais
tarde, na Batalha das Lágrimas Inumeráveis, Gottmog fez outra vítima real. Ele separa o Alto Rei Fingon da sua guarda, e enquanto o Balrog prende o rei com um chicote de fogo por trás, o Gottmog quebra o capacete e o crânio de Fingon com seu machado negro de ferro, pisoteando o corpo do rei no pó da batalha. Gottmog também foi o responsável por capturar o guerreiro humano Urim vivo, a mando de Morgoth, desarmando ele depois que o machado do humano derreteu de tanto cortar o sangue ácido dos Trolls. O Senhor dos Balrogs não era uma fera caçando por instinto, ele comandava táticas de guerra, cara. Ele flanqueava exércitos e administrava cercos que duravam séculos, lutando lado a lado com Glaurung, mano, o pai de todos os dragões. A história inteira da Primeira Era te faz acreditar que os Balrogs são invencíveis, até que a gente chega no evento trágico da queda de Gondolin, a cidade élfica escondida. O Morgoth, ele consegue descobrir a localização e envia um mar de orcs, dragões de fogo e Balrogs para poder aniquilar o local. E é nessa invasão que a verdadeira vulnerabilidade elementar dessas criaturas é revelada nos textos de Tolkien. No meio do massacre dentro das muralhas brancas da cidade, na Praça do Rei, o Lorde Élfico Ectelion, já exausto e ferido, fica frente a frente com o temível Gottmog. Ectelion perde o uso dos dois braços no combate. Em um movimento suicida e brilhante, ele salta em direção ao Senhor dos Balrogs e encrava a ponta de aço do seu próprio capacete diretamente no peito do demônio. Sem usar as mãos, o Ectelion joga o próprio peso e empurra o Gottmog para dentro da fonte do rei, um poço de água imensamente fundo que ficava no centro da praça. A água entra em contato direto com o fogo primordial e denso do Balrog. A reação sufoca a criatura, extingue as suas chamas internas e Gottmog, o demônio que matou reis e comandou as trevas, morre afogado junto com o herói élfico. E na mesma fuga de Gondolin, um grupo de sobreviventes tenta escapar pelas passagens estreitas das montanhas e é emboscado por outro Balrog. É aqui que Glorfindel, o mesmo Lorde Élfico que milênios depois ajudaria o Frodo a chegar em Valfenda, decide ficar para trás. Ele trava um duelo solitário contra o demônio no pináculo de um penhasco de gelo. Glorfindel consegue ferir o Balrog, mas enquanto a criatura despenca do abismo, ele agarra os cabelos dourados do elfo com as mãos em chamas, arrastando Glorfindel para a morte nas pedras lá embaixo. Em uma única invasão, Morgoth perde 2 dos seus generais de fogo. E aqui surge a dúvida que confunde quase todo fã que pesquisa a lore, né? Afinal, quantos Balrogs existiam? Se você ler as anotações mais antigas do Tolkien no livro dos Contos Perdidos, ele descreve centenas, cara, ou até milhares de Balrogs caindo como moscas na guerra. Mas conforme a mitologia foi evoluindo, o autor percebeu que isso quebrava o equilíbrio da sua história, né? Se essas criaturas eram espíritos maias, entidades divinas iguais ao Gandalf e ao Sauron, era impossível existirem milhares deles, senão Morgoth teria esmagado a Terra-média em uma semana. Nas notas revisadas de Tolkien, ele determinou uma regra clara: existiam poucos. No máximo 7 Balrogs foram criados em toda a história do universo, e isso torna as baixas na queda de Gondolin um golpe devastador para o exército das trevas. No fim da Primeira Era, quando os deuses finalmente descem de Valinor com toda a sua glória na Guerra da Ira para poder destruir o Morgoth de uma vez por todas, o combate quebra a fundação do continente. A maioria dos Balrogs restantes é caçada e destruída pelas hostes angelicais, mas os textos do Silmarillion diz que alguns poucos fugiram e se esconderam nas cavernas inacessíveis nas raízes profundas da terra, onde a luz não chegava. E é exatamente um desses sobreviventes que vai reescrever a história dos anões milênios depois. Um desses demônios de fogo escavou seu caminho para as entranhas mais profundas das Montanhas Sombrias, parando exatamente abaixo do grandioso Reino Anão. Lá em uma câmara de pedra silenciosa, ele entrou em um estado de hibernação profunda. Ele conseguiu dormir por mais de 5.000 anos. Ele perdeu toda a Segunda Era, ele não viu a criação dos Anéis de Poder, não viu a queda de Númenor e não participou da última aliança contra o Sauron. Ele era uma relíquia viva do mundo antigo, descansando em paz enquanto a história acontecia lá em cima. Mas no ano de 1980 da Terceira Era, o Orgulho dos Anões assinou a sua própria sentença de morte. Sob o comando do rei Durin VI, os anões cavaram fundo demais e com muita ganância, buscando mais veios de Mithril, o metal mais precioso do mundo. As picaretas quebraram a parede da prisão do demônio. O Balrog despertou. Para os anões, cara, aquilo não era apenas um inimigo forte, era um mito do fim do mundo que de repente se materializou na sala de estar deles. A chacina foi indescritível. O Balrog
Balrog assassinou o rei Durin VI, recebendo seu título famoso, né, a Ruína de Durin, ou o Flagelo de Durin também. E no ano seguinte ele trucidou o herdeiro, o rei Nain I. O domínio anão foi quebrado e os sobreviventes fugiram desesperados. E os elfos da floresta de Lórien sentiram a mudança na energia da terra, renomeando aquele reino outrora glorioso para Moria, o que significa Fosso Negro. O demônio acabou governando Moria sozinho por 500 anos, vagando pelos salões vazios. Quando Sauron começou a reunir o seu poder na Terceira Era, ele enviou orcs e trolls para poder fortificar as montanhas e impedir a passagem de inimigos para o norte. O Balrog permitiu que essas criaturas habitassem os salões superiores de Moria. Os estudiosos do universo debatem até hoje se o Balrog por um acaso teria obedecido ao Sauron. Pela hierarquia cósmica original, ambos são da mesma raça, né, espíritos maias. O Sauron era o principal tenente de Morgoth, mas o Balrog não era seu servo direto, né? O que se sabe é que o Balrog tolerava a presença dos orcs, porque eles serviram ao mesmo propósito sombrio, mas ele reinava no escuro e os orcs o adoravam como uma divindade intocável. E tudo isso nos leva diretamente no ano de 3019 e a passagem da Sociedade do Anel pelas Minas. Quando você junta todo esse passado denso da Primeira Era, a descrição da batalha no livro ganha uma dimensão de tensão que o cinema não teve tempo de aprofundar, né? Ele não atacou a sociedade imediatamente, ele sentiu uma presença de domínio na sua montanha. Quando o grupo é encurralado na Câmara de Mazarbul, o Gandalf acaba ficando para trás e conjura um feitiço de trancamento na porta de madeira para dar tempo para os outros fugirem. É aqui que acontece um embate que poucos notam. O Balrog, que está do outro lado, não apenas empurra a porta, ele usa magia para poder desfazer o feitiço do Gandalf. O impacto do contrafeitiço foi tão brutal que a porta acabou explodindo. A sala cedeu e o Gandalf rolou pelas escadas desorientado, dizendo para os outros que nunca tinha sentido um desafio daquele nível. Naquele exato milissegundo em frente à porta, muito antes de ver a criatura, o Gandalf reconheceu a assinatura espiritual do seu oponente. Ele percebeu que não estava lidando com um troll crescido, mas sim com um ser da sua própria linhagem divina. A perseguição termina na famosa ponte de Khazad-dûm. A descrição de Tolkien crava o terror de forma diferente do que a gente imagina. O livro diz que a criatura era como uma grande sombra, no meio da qual havia uma forma escura, talvez com um aspecto de homem, só que muito maior. O poder e o terror iam à sua frente. Quando Legolas, um elfo da floresta que nunca tinha visto as guerras antigas, olha para a criatura, o instinto milenar do seu sangue reconhece o pesadelo na mesma hora. Ele solta o arco em desespero e grita que um Balrog os alcançou. Gimli, o guerreiro anão mais feroz, solta o seu machado e cobre o rosto com as mãos. O terror do Balrog era uma aura opressiva, cara, que acabava paralisando guerreiros treinados. Quando Gandalf quebra a ponte e os dois despencam no abismo sem fim, não é um mago matando um monstro, cara. O que acontece nas entranhas da Terra é uma guerra civil cósmica. São dois anjos antigos lutando no escuro. Eles caem nos lagos subterrâneos nas raízes absolutas da montanha. O fogo do demônio é apagado temporariamente pela água gelada e ele se transforma em uma criatura de lodo incandescente e fumaça fria, quase asfixiando o Gandalf. Mas o espírito do Balrog era feito de fogo primordial, cara, e ele inflamava novamente. Por 8 dias consecutivos de exaustão extrema, sem comida, sem descanso, o Gandalf persegue a criatura pelas escadas secretas, escavadas nas entranhas da terra, desde a fundação mais profunda até o pico mais alto das montanhas, conhecido como Zirax-Sigil. Lá em cima, expostos à luz do sol e da neve, o mago e o demônio travam um combate implacável que dura mais de 3 dias e 2 noites consecutivas. O calor gerado pela luta derrete a neve da montanha e a fumaça sobe como um vulcão em erupção. Finalmente, Gandalf canaliza a totalidade do seu próprio poder espiritual, derruba a criatura colossal e o corpo do Balrog se estilhaça na encosta da montanha, destruindo a lateral do pico na sua queda final. O último dos generais de Morgoth cai, mas a exigência energética do combate foi tão insana que o corpo físico do Gandalf também morre em seguida no topo da montanha congelada. O Flagelo de Durin foi o eco distante da pior guerra que o universo já presenciou. Ele passou eras escondido no escuro, alheio aos deuses, apenas para no fim cruzar o caminho de um igual. Quando você enxerga a Batalha de Moria através das lentes da Primeira Era, você entende que aquela queda na ponte foi o fim absoluto de um ciclo de horror que começou antes mesmo do mundo ganhar forma. Meu parceiro, já deixa o like e se inscreve no canal. Fica com Deus, um abraço, é nóis, tchau!